Oi, pessoal, tudo bem? Essa aula é sobre balanceamento. É balanceamento de equações que eu chamo de normais. Por que equações normais? Porque existem umas equações chamadas de oxirredução. Essas equações de oxirredução não é o tema da nossa aula. Então, assim, se você está aí no oitavo, no nono ano do fundamental, no primeiro do médio, escutou essa palavra, assustou, falou, ai meu Deus, oxirredução, o que é isso? Pelo amor de Deus, calma. Fica tranquilo, mais para frente você vai estudar, tá? Não é o foco agora. Se você está procurando aí uma aula sobre balanceamento de oxirredução, vai lá, procura aí no nosso canal outra aulinha sobre oxirredução, tá? E é lá que você vai encontrar o que você precisa. Aqui a gente vai balancear essas equações mais normais. Então, normalmente, quando vocês estão aí no primeiro do médio, é um tema de aula, né, de prova. E quando tem gente que já tem química no oitavo, no ano, então também é um pedaço da química que vocês acabam estudando. E é super importante. Gente, vale lembrar que não é um tema muito difícil, não é um tema muito complicado, mas eu vejo muita gente errando, eu vejo muita gente fazendo besteira, tá? Muita gente com dúvida nisso. E aí, às vezes você está lá nos primeiros anos estudando química, aí no oitavo ano já pega um negócio desse, não entende, já começa a detestar a química mais do que ela já é detestável naturalmente. Então, assim, ela é chatinha, tem as suas chatices, mas não é tão ruim assim balanceamento. O balanceamento é uma coisa um pouco mais tranquila. Então, vão já sanar essas dúvidas para vocês ficarem tranquilos e irem bem nessas provas, acompanharem todo o conteúdo, tá? Eu vou fazer alguns exemplos, algumas reações aqui com vocês, tá? E a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente faz um balanceamento de uma reação é o número de átomos da esquerda tem que ser o mesmo número de átomos da direita. Gente, isso é primordial, tá? Sem isso a gente nunca vai conseguir balancear. Então, esse é o princípio do balanceamento, né? Outra coisa que é uma regrinha que ajuda muito é a regrinha macho. O que é essa regrinha macho? É o seguinte, quando vocês forem balancear, primeiro vocês balanceiam os metais, depois vocês balanceiam os ametais, depois o carbono, penúltimo o hidrogênio, último o oxigênio. Quem está aí no oitavo, nono ano ainda não aprendeu o que é um metal ou um ametal, eu vou facilitar aqui a vida de vocês. Começa pelo que vocês quiserem. Depois, carbono é o antepenúltimo, hidrogênio é o penúltimo, oxigênio é o último. Não esqueçam, se vocês sempre lembrarem que o hidrogênio é o penúltimo e que o oxigênio é o último, não tem erro, vocês vão conseguir balancear, tá? É muito comum ver vocês tentarem começar o balanceamento pelo oxigênio, e é o pior erro, tá? Por que é o pior erro? Normalmente o oxigênio aparece em várias moléculas, e aí é que acontece o problema, porque a gente acaba não contando, não balanceando direito, enfim, não dá certo, tá? Quer acertar balanceamento, hidrogênio é o penúltimo, oxigênio é o último. Essa regra é para sempre. Se vocês conseguirem lembrar da regrinha macho, que é metal a metal, carbono, depois hidrogênio e oxigênio, melhor ainda, tá bom? Então vamos lá, fazendo isso daqui. Agora entrou aí na tela de vocês essas equações que eu preparei aqui primeiro para a gente poder fazer o balanceamento, tá? Então, como eu tinha falado para vocês, primeiro, o número de átomos da esquerda tem que ser igual ao da direita. Então, aqui, eu vou começar pelo nitrogênio. Se eu tenho 2 nitrogênios na esquerda, eu preciso ter 2 nitrogênios na direita. Agora, eu passo a ter 6 hidrogênios. Para que eu tenha 6 hidrogênios, eu ponho 3, tá? Bem tranquilo. Vamos aqui. Fósforo primeiro. Se eu tenho um fósforo na esquerda, 2 na direita, eu vou colocar 2 aqui. Aqui eu tenho 5 oxigênios. E aqui eu tenho 2. Gente, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar um 5 aqui, tá? E aí eu vou ter 10 oxigênios. 10 oxigênios, eu preciso colocar 2 aqui, tá? Se eu colocar 2 aqui, eu vou ficar 4 fósforos. Você vem aqui e altera o fósforo para 4. Tranquilíssimo, não tem problema. Ai, mas a gente não começou colocando 2? Não tem problema. Se você teve que multiplicar aqui, a gente acerta aqui, tá? Vamos lá. Aqui, sódio, que é o Na. O Na tem 2 e aqui ele tem 1. Então, eu vou colocar 2 aqui também. Agora, seguindo a nossa regra macho, depois do sódio vem o cloro. Então, 2 Cls, eu vou colocar 2 Cls aqui. Agora vem o carbono, né? Um carbono, ótimo. Hidrogênio, aqui tem 2 hidrogênios, aqui também tem 2 hidrogênios. Então, só falta oxigênio, aqui tem 2, mais 3, aqui tem 3, já está balanceado. Em geral, essas moléculas que ficaram sem nada, como essa daqui que eu até esqueci de falar antes, desculpa, o que a gente faz? Eu até estou deixando em branco como eu tinha deixado aqui, mas se for normalmente professor de oitavo, nono ano, eles pedem para colocar o 1 aqui na frente. Então, põe um 1zinho aqui na frente, tá? É melhor. Mas não é assim.
Tem gente que vai ter um espaço aqui. Se tiver esse espaço, obrigatoriamente vocês põem esse 1, tá? Se não tiver esse espaço, às vezes os professores dão até uma perdoada, tá? Agora vamos lá. Aqui, eu vou começar pelo cálcio, que é o nosso metal. Lembrando, eu não sei quem é metal. Não tem problema, começa por qualquer coisa que não seja hidrogênio ou oxigênio. Então, eu tenho um cálcio. 2 cloros, eu tenho que ter 2 cloros aqui. Agora, o hidrogênio, a gente tem 2 aqui. Aqui eu também tenho 2. Por quê? Porque esse 2 está multiplicando tanto o H quanto o O. Então, eu tenho 2 Hs mais 2, 4. Aqui eu só tenho 2. Então, a gente põe um 2 aqui. Oxigênio vai ter 2. Oxigênio tem 2. Estão vendo? Não é tão complicado assim quanto parece. Começar pelo oxigênio que normalmente dá o problema, tá? Aqui é uma equação típica. Se começar pelo oxigênio, você vai ficar perdido, né? Porque, enfim. Então, vamos lá. Aqui. Meu metal é o potássio. Mas eu não sei qual é o metal. Ok, começa pelo fósforo. Não tem problema, só não pode ser o hidrogênio e o oxigênio. Estou repetindo que é para não esquecerem, tá? Então, vamos lá. Aqui. Vamos lá. Um fósforo. 3 potássios, 3 potássios. Agora, hidrogênio. 3 mais 3, 6. Aqui tem 2, então eu vou colocar 3. Oxigênio, aqui tem 3 mais 4, 7. Aqui tem 3 mais 4, 7. Tá? Então, se quiserem colocar 1 aqui, de novo, eu esqueci. Gente, eu esqueço, tá? Esse negócio de ficar colocando umzinho assim na frente não é muito comigo, não. Em geral, eu esqueço, por isso que se fosse eu, fosse a professora da sala de aula de vocês, eu perdoaria se esquecessem, tá? Vamos aqui. Reação de combustão é típico, aparece demais reação de combustão quando a gente está falando de balanceamento, tá? É muito comum. Eu não vou entrar no mérito do que é reação de combustão agora, vocês têm outra aula aí para assistir e acompanhar, tá? Então aqui, nas reações de combustão, se a gente pegar aqui, vou começar pelo carbono, tem 3 carbonos aqui tem 1, então eu vou colocar um 3. Agora o hidrogênio, aqui tem 4, aqui tem 8, e aqui tem 2, então eu vou colocar um 4. Vamos aos oxigênios. Aqui a gente tem 3 e aqui a gente tem 4. Ou seja, preciso de 7. E aqui tem 2. Gente, nesse exemplo eu também poderia ter feito isso. Não fiz porque eu quis deixar com números inteiros para vocês. Aqui, propositalmente, eu quero mostrar para vocês em fração. Tá? Então, assim, toda vez que você precisar de um número ímpar e a substância for uma substância simples, então O2, N2, H2, algo do gênero, não vão fazer isso numa substância composta como a água, por exemplo, como o CO, como isso aqui. Não vai funcionar, não pode. Mas numa substância simples, como o O2, aqui eu tenho 7 oxigênios. Se eu quiser 7, o que eu faço? Põe o número ímpar que a gente precisa aqui no caso é 7 sobre 2. Por quê? 7 vezes 2, 14, sobre 2, 7, tá? Existem professores, principalmente de 8º, 9º ano e alguns do 1º do médio, que não querem que vocês usem. Eles têm a razão deles, eles não estão errados, tá? Mas pode usar? Pode. Só que se o seu professor não quer que você use, você não pode usar, tá? E aí, o que eu faço se o meu professor não pode usar e você me mostrou desse jeito? Gente, tranquilo. Se eu coloquei aqui 7,5, tá, não pode, o cara não quer que use fração. O que você faz? Multiplica tudo por 2. Então, a equação inteira, para se manter balanceada, por favor, né, gente? Não vamos fazer besteira de não balancear tudo. A gente multiplica por 2. Então, aqui ficaria 2, aqui 7, aqui 6 e aqui 8. Eu vou deixar assim em fração porque eu quero mostrar para vocês que é possível, tá? É possível, a gente pode usar. E a gente pode usar, existe um pedaço da matéria lá na frente, vocês vão aprender, que chama-se termoquímica, e lá na termoquímica vocês são até obrigados a balancear por fração. Mas, de novo, se o seu professor ou sua professora falou que não é para usar fração, que você só pode usar o número inteiro, não faça o que ele não quer, tá? Então, dê por números inteiros, multiplique ela inteira por 2, tá bom? Mas se o professor não tem problema com fração, vamos usar, é muito mais tranquilo, não precisa multiplicar todo mundo por 2. Às vezes a equação é um pouquinho maior, a gente esquece alguém e tudo mais, tá? Em falar em esquecer, para variar um pouco, eu esqueci de colocar um aqui, desculpa, vamos lá. Vamos para a próxima, também é a combustão, essa combustão aqui é do etanol, tá? E aí aqui, vamos lá, eu coloquei, então, vamos começar, aqui tem 2 carbonos, aqui tem que ter 2 carbonos, aqui tem 6 hidrogênios, aqui tem que ter 6, então vou colocar um 3. Para os oxigênios, aqui tem 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Eu preciso de 7 oxigênios desse lado. É muito comum vocês olharem e falarem assim, 1 mais 2, 3. Está errado? Não, não está errado, gente. Mas eu sempre peço, numa equação como essa, quando vocês forem balancear, viu esse oxigênio aqui? Pensa assim, eu já tenho 1 aqui, quantos faltam para eu ter 7? Porque a gente precisa de 7 do lado esquerdo, tanto quanto a gente precisa de 7, a gente tem do lado direito.
Então, se eu já tenho 1, faltam 6. E aí a gente vai colocar 1, 3. Porque ficou 1 mais 6, 7. Lembrando que aqui tinha 4 mais 3, 7. Tá? É o seguinte, muita gente pensa assim, ó. 1, esquece que tem esse 3 aqui, né? Foi antes da gente balancear. Faria 1 mais 2, 3. Aí vocês pensam, eu preciso de 7. E aí o que vocês fazem? Vocês vêm aqui, em vez de colocar esse 3, você pensa assim, eu tenho 3, para 7 faltam 4. Vocês vão lá e colocam 2. Vamos prestar atenção como é que ficou? Ficou 1 mais 4, 5. E aqui continuam tendo 7. Então, o que a gente precisa lembrar é que não pode fazer desse jeito. Não é que você não pode somar, você pode somar, mas você tem que levar em consideração da maneira que eu falei. Pensa, aqui eu já tenho 1. Então, eu preciso de mais 6. E eu vou mexer nesse número aqui. Aí vocês falam, pô, Camila, mas por que você não botou aqui um número diferente? Porque se eu mexer aqui, eu vou mexer tanto no número de carbonos quanto de hidrogênio. Eu vou ter que mexer aqui de novo. Então, quando a gente tem um cara que é sozinho, uma substância simples, é muito mais fácil a gente mexer no número deles, é mais maleável, vamos dizer assim, tá? A gente pode mexer com eles melhor. Tudo bem? Vamos lá para a próxima. Aqui, alumínio, eu tenho 1, alumínio aqui eu tenho 2, então eu vou colocar 1, 2. Enxofre, que é o S. Gente, vocês não souberem os nomes ainda, fiquem tranquilos, vão acompanhando pelas letras. Se eu tenho o S aqui, um S aqui, eu tenho 3. Lembra, o parênteses multiplica todo mundo. Então, 3 S's aqui. E aí, eu vou colocar 3 aqui. Hidrogênios, aqui eu tenho 6. E aqui eu tenho 2 vezes 3, que dá 6. Não esqueçam de multiplicar, a gente já colocou o 2 aqui na frente, tá? Ele é super importante. E eu vejo muita gente, quando vem ter aula comigo, esquecer disso. Não faz muito tempo, não, uns dias aqui atrás, semana passada, um aluno estava esquecendo toda hora. Tá? Então, não esqueçam. Então, 2 vezes 3, 6. E aí, aqui, a gente está só voltando. 6 mais 6, 12. Então, a gente vai colocar um 6 aqui. Aqui, 6 oxigênios, mais 9, 15. Aqui, 9 mais 6 de novo oxigênios, 15 também. Tá? Vocês estão vendo que normalmente a gente não está nem balanceando o oxigênio? No final das contas, ele já chega prontinho, né? Foi mais essas duas reações aqui que a gente precisou mexer nele. Mas nas outras, o oxigênio já, a gente só confere por ele. E é uma ótima conferência, porque se o oxigênio estiver errado, a gente errou tudo, tá? Vamos lá. Apaga tudo e faz de novo, né? Se estiver errado, apaga tudo e faz de novo, não tenta corrigir, não. Aqui, 1 sódio, 2 sódios, então a gente vai colocar 1, 2. Aí, pode ser o S. Vamos lá, um S aqui, um S aqui. Ótimo. Vamos para o carbono. Um carbono aqui, 2 carbonos aqui. Então, tem que ter 2 aqui. Vamos para os hidrogênios. Eu tenho 2 mais 2, 4. Vou colocar um 2 aqui também, né? E aí, gente, vamos falar do oxigênio. Aqui tem 6 mais 4, 10. 4 mais 2 dá 6, com mais 4, 10. Perfeito, né? Para variar um pouco, esqueci dos 1, gente. Aqui, 1, 1, 1. Não esqueçam se o professor de vocês exige, hein? Pelo amor de Deus. Não cometam esse erro, tá? Erros bestas vocês não podem, por favor, tá? E aí aqui, 1 nitrogênio, 1 nitrogênio. Agora hidrogênio, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2. Gente, aqui a gente não pode usar fração. Por quê? Porque são duas substâncias que são compostas. Se a gente tivesse só H2 aqui, ótimo, seria legal, mas a gente não tem. A gente tem H2O e aqui o NH3, substâncias que têm mais de um elemento químico. Então, sendo compostas, não podemos usar fração. Às vezes eu fico repetindo um pouco assim, que é para o negócio entrar na cabeça de vocês não esquecerem, tá? Então, aqui é o seguinte, se eu tiver 3 aqui, 2 aqui, qual a melhor maneira para a gente balancear? Multiplica pelo inverso, esse é o mínimo múltiplo comum aí, né? Fica 3 aqui, põe 2 aqui. Opa, mas agora eu vou ter 2 nitrogênios. Ok, vem aqui e corrige para 2 nitrogênios, tá? E aí agora os oxigênios, tem 3 mais 2, 5. De novo, posso colocar fração. Para quem não gosta ou para quem os professores não deixam colocar fração, multiplica a equação inteira por 2, vai ficar 4, 5, 4 e 6, tá? Mas para quem puder usar fração, só lembrar que a gente usa o número ímpar sobre 2. Por quê? 5 vezes 2, 10, dividido por 2, 5. Tá bom? Então, se vocês conseguirem lembrar da regrinha macho, eu tenho certeza que vocês não vão mais errar uma equação, um balanceamento de uma equação, tá? Que eu estou atrapalhando aqui as palavras. Gente, tem uma listinha de exercícios aí para vocês fazerem. Façam, confiram com o gabarito. Qualquer dúvida que tiverem, me mandem, que sempre que possível eu vou responder, tá bom? Espero que vocês tenham curtido e até a próxima. Obrigada!